Olá, vamos lá para o nosso segundo bloco de revisão, rumo à aprovação no concurso da Agência Nacional de Aviação Civil, não, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também estou ministrando aula para esse concurso da ANAC, a gente acaba se confundindo, né? Vamos lá, Agência Nacional de Saúde Suplementar, concurso que vai ser realizado agora, domingo, dia 21 de fevereiro de 2016. Beleza, pessoal? Agora vamos falar sobre a lei de criação da ANS, a lei número 9961 de 2000. Vamos lá? Aqui no quadro comigo. Inicialmente eu quero falar sobre as noções gerais, os conceitos básicos da ANS. O que é a ANS? Qual a personalidade jurídica da ANS? Tá? Galera, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é uma autarquia sob regime especial. Tá? Ou seja, é uma autarquia que possui prerrogativas inerentes à condição de agência reguladora. Tá? Eu vou falar sobre essas prerrogativas daqui a pouco, não se preocupe. Beleza, então a ANS é uma autarquia, tranquilo. Ou seja, uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, enfim, tem aquelas características das autarquias que você estudou no direito administrativo. A ANS é uma autarquia vinculada, então é vinculada e não subordinada. Se cair na tua prova essa expressão subordinada, você marca que está errado. Tá? Ela não é subordinada a ninguém, ela é apenas vinculada. Ela sofre a supervisão ministerial. O Ministério da Saúde exerce a supervisão ministerial sobre a ANS. Tranquilo. Beleza. Olha que interessante. A ANS, galera, possui sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. Ah, professor, tá errado, é Brasília, eu vi na lei. Não. Não. Tem um decreto que regulamentou a lei 9961, que afirma, que é posterior, inclusive, à lei, que a sede da ANS é no Rio de Janeiro. Então, uma lei fala uma coisa e o decreto fala outra. O decreto que é posterior diz que é no Rio de Janeiro. Então, devemos considerar a sede da ANS como sendo no Rio de Janeiro. Se cair que a sede da ANS é em Brasília, está errado. Inclusive, a maior parte das vagas desse concurso foram destinadas para a sede da ANS no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, a sede e foro, ou seja, o foro é o local onde serão processadas e julgadas as ações judiciais em que a ANS for parte. Então, é no Rio de Janeiro. A ANS possui um prazo de duração indeterminado, né, com atuação em todo o território nacional. E atua como o quê? A ANS é o quê, galera? A ANS é um órgão de fiscalização, de normatização, regulação, controle. Tá? Ela atua regulando o mercado, restringindo determinadas práticas anticoncorrenciais. Aqui comigo. A ANS fiscaliza os agentes que prestam serviços no âmbito da saúde suplementar brasileira, os planos e seguros privados de assistência à saúde. Então, quem é que fiscaliza o preço, a oferta de serviços, quem é que regulamenta? É a ANS. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aqui comigo no quadro. A ANS caracteriza-se pela autonomia administrativa. Essas são as chamadas prerrogativas que eu falei agora há pouco, que inserem a ANS no contexto das autarquias sob regime especial. Por quê? Por possuírem autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes. Ah, professor, mandato fixo, o senhor falou lá no curso escrito que os dirigentes têm um mandato de 5 anos. Sim, mandato de 5 anos. Então não é fixo? Se fosse fixo, seria um mandato indeterminado. Não é aí, não é bem isso, pessoal. Não é exatamente isso. O conceito de mandato fixo quer dizer que os dirigentes da ANS, dentro do prazo do mandato, não serão impedidos ou retirados do cargo por qualquer coisa. Há um conjunto de fatos que ensejam, em tese, a perda do mandato. E esse conjunto é fixo se
qualquer outro fato que não esteja descrito naquele rol não enseja a perda do mandato do dirigente. Então, esse caráter de ser fixo diz respeito à dificuldade de se retirar do mandato um diretor da ANS. É uma forma de protegê-lo contra os agentes regulados, contra a força econômica daqueles que estão sendo regulados e fiscalizados pela atuação desses dirigentes. Já imaginou? Um dirigente da ANS aplica uma multa, uma penalidade pesada contra uma operadora de plano de saúde. E essa operadora é gerenciada por um grupo de políticos. E esses políticos podem, em retaliação ao dirigente que aplicou a penalidade, requisitar a sua saída, destituição do cargo, do mandato de dirigente. Aí perceba, essa prerrogativa de ter um mandato fixo vai protegê-lo contra essas investidas econômicas, tá certo? Vamos lá, pessoal. Sobre a estrutura organizacional, não se preocupem, eu estou falando dos pontos fundamentais dessa norma e das demais normas que estão lá elencadas no teu edital. Beleza, a estrutura organizacional da ANS é composta por 5 órgãos internos, tá? 5 órgãos internos que fazem parte da estrutura organizacional da ANS. O primeiro deles e mais importante é a diretoria colegiada. Não se preocupa que daqui a pouco eu vou fazer referência aos detalhes dessa diretoria. Mais à frente nós temos a Câmara de Saúde Suplementar. É um órgão onde há intensa participação da sociedade civil, mas aí não vejo motivo para descer as minúcias a essa Câmara. Nós temos a Procuradoria, que é o órgão que presta assessoria jurídica à ANS. Nós falaremos daqui a pouco sobre alguns detalhes. Temos a Ouvidoria, também falaremos sobre o mandato do ouvidor, o processo de escolha desse ouvidor. E por fim nós temos a Corregedoria. Resumiremos daqui a pouco como que funciona, quais são as atribuições da ouvidoria ou da corregedoria, quem é o corregedor, enfim, tá certo? Então, são 5 os órgãos que compõem a estrutura organizacional da ANS. Diretoria colegiada, Câmara de Saúde Suplementar, Procuradoria, Ouvidoria e Corregedoria, tá? Beleza, o que faz a diretoria colegiada? Galera, a diretoria colegiada é um órgão composto pelos diretores, tá? Pelos diretores. Em número de até 5. Então só posso ter até 5 diretores, tá? Que realiza a gestão da ANS, que administra a ANS. É um órgão colegiado composto pelos até 5 diretores que realiza a gestão da ANS. Então, pessoal, por favor, não confunda a atribuição da diretoria colegiada com a atribuição do diretor-presidente. Cuidado, o diretor-presidente não realiza a gestão da ANS, ele é apenas um representante da ANS, tá? Então, é a diretoria colegiada que exerce a gestão da autarquia, beleza? Vamos lá. Então, nós temos a composição até 5 diretores. E um desses 5 diretores será o seu diretor-presidente. É um processo de escolha interno que vai determinar quem ou qual dos diretores que já foram escolhidos será o diretor-presidente da ANS. É o chefe, o chefão, né? Beleza, qual o prazo de mandato do diretor-presidente? Então, ele já é diretor, mas ele tem uma qualificação, tem um plus que diz respeito à presidência da diretoria. Esse prazo de mandato não é um prazo definido. Ele vai existir enquanto durar o mandato do diretor que foi escolhido. Então, por exemplo, eu fui escolhido aqui no primeiro ano como diretor-presidente e tenho mais 4 anos. Na verdade, o prazo de mandato de 5 anos, né? Então eu tenho mais 4 anos pela frente. Então eu vou exercer a presidência da ANS pelos próximos anos que me restarem de cargo. Então imagina que eu fui conduzido à diretoria, à presidência da ANS no último ano. Eu vou concluir
o meu mandato como diretor-presidente e assim sucessivamente, beleza? Olha, esse tema é muito importante, que gerou uma polêmica enorme nos meus cursos inscritos, mas rapidamente nós retificamos a informação. Vamos lá, você que foi meu aluno vai lembrar. Os diretores serão brasileiros, então natos ou naturalizados. Tem que ser brasileiro e aí ele não especifica a condição de brasileiro natural ou nato. Então não precisa ser brasileiro nato, tá? Você pode ser brasileiro naturalizado. O que não pode é um estrangeiro ser diretor da ANS. Beleza. Qual o processo de escolha desses indivíduos? Quem indica e quem nomeia? Quem escolhe? No caso dos diretores da ANS, o presidente da República indica um nome, ou os nomes, tá? Indica. Essa indicação vai ser objeto de apreciação do Senado Federal, que se aprovar a indicação do presidente da República, vai enviar essa aprovação e o presidente da República vai nomear esse nome. Então, o presidente da República indica e nomeia o dirigente da ANS após a aprovação do Senado Federal. Tá? Repito, o presidente indica, o Senado aprova e novamente o presidente nomeia o diretor da ANS. Tá? Vamos lá. Eu tenho algumas observações a fazer. Primeira observação. Perceba, após 4 meses de exercício da função, então, após 4 meses de já ter iniciado o mandato, os diretores da ANS somente perderão o mandato em virtude dessas situações aqui que eu vou citar. Então, o mandato fixo resume a isso. Após 4 meses de mandato, o diretor da ANS só perde o cargo em virtude de quê? De uma condenação penal transitada em julgado. De quê? De uma condenação em processo administrativo, e aí já tem uma condenação e não apenas a instauração do processo. Não me contento com apenas a instauração, eu preciso ser condenado para ter a perda do meu mandato. Se eu for condenado em processo administrativo, e esse processo administrativo tem que ser instaurado pelo ministro da Saúde, e não por qualquer pessoa, por um servidor, por exemplo. Então, eu tenho que ser condenado no bojo desse processo administrativo. E esse processo administrativo tem que ser necessariamente instaurado pelo ministro da Saúde, assegurados, logicamente, o contraditório e a ampla defesa. Terceira hipótese de perda do mandato do diretor após os 4 meses de exercício. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Então, se ele é diretor da ANS e ainda ocupa um outro cargo público, ilegalmente, ele não pode, ele perde o mandato automaticamente. E 4, descumprimento injustificado de objetivos e metas acordados no contrato de gestão. Então, o contrato de gestão é um contrato celebrado entre o Poder Executivo e a agência reguladora que estabelece metas, parâmetros, planos a serem cumpridos. Se o diretor descumprir injustificadamente o que foi estabelecido no contrato de gestão, ele pode vir a perder o cargo, tá, nessa hipótese. Então nós temos 4 hipóteses que justificam a perda do mandato após 4 meses de exercício. Professor, e antes dos 4 meses? Nós não temos hipóteses aqui. Qualquer situação, o presidente da República, por exemplo, pode ficar insatisfeito com o diretor da ANS e antes desses 4 meses pode mandar destituí-lo. Agora, passados os 4 meses, é uma espécie de estágio probatório, passaram os 4 meses, aí somente diante dessas hipóteses legalmente previstas aqui, tá certo? Antes dos 4 meses, não há limitação para a perda do mandato. Depois dos 4 meses, somente com a ocorrência dessas 4 situações hipotéticas, tá bom? Vamos lá, pessoal.
Segunda observação. Nos casos de instauração de processo administrativo, nesse caso será instaurado pelo ministro da Saúde, para a apuração de irregularidades, poderá o presidente da República, poderá e não deverá, poderá o presidente da República, por solicitação do ministro da Saúde, no interesse da administração, determinar o afastamento provisório do dirigente até a conclusão. Perceba uma coisa aqui comigo. Após instaurado o processo administrativo, tá, instaurado pelo ministro da Saúde, o presidente da República pode afastar temporariamente o diretor da ANS do cargo. Perceba, esse afastamento é provisório. Não há que se falar em perda de mandato. É um afastamento provisório. Então o mandato dele continua. Beleza. O mandato continua. Então esse afastamento pode ser realizado até a conclusão do processo. Mas, professor, e se o afastamento ocorrer durante o fim do seu mandato? Acabou, perdeu, está fora. A existência do afastamento, a existência de um processo administrativo contra em desfavor do dirigente, não prorroga o prazo de mandato. Chegou ao prazo final do seu mandato? Está fora, saiu. Por mais que haja um processo administrativo em seu desfavor. Lógico, o processo vai continuar, mas o cargo acabou. O prazo de mandato acabou, tá certo? Então, esse afastamento provisório não quer dizer perda de mandato. Cuidado. Então, o presidente pode afastá-lo provisoriamente, mas não há perda de mandato. Beleza? Vamos lá. Sobre impedimentos, temos algumas regras ainda. Olha só, vamos supor que o diretor tenha o fim do seu mandato. Acabou o mandato, 3 anos, e nós temos o chamado crime de advocacia administrativa, né? Ou seja, se o ex-diretor da ANS, ainda em razão do prestígio que criou quando, no exercício da função, quando era diretor, lógico, ele conheceu pessoas, né, ele fez contatos, fez amizades, e, lógico, dentro da própria agência ele tem as portas abertas, tem o corredor livre para entrar nos departamentos, para conversar com servidores, inclusive influenciar decisões. Tá? Essa condição pode ser temerária, considerando que nós temos que prezar no âmbito da administração pública pelo princípio da impessoalidade. Mas tudo bem, imagina que esse diretor se utilize dessa condição de ex-diretor para obter vantagens dentro da agência. Nós teríamos a prática de um crime de advocacia administrativa. Crime de advocacia administrativa. Visando evitar esse tipo de situação, o legislador sabiamente criou algumas hipóteses de impedimentos. Vamos lá, aqui para o quadro. Perceba, até 12 meses após deixar o cargo, ou seja, deixou o cargo, tá? Até 12 meses, esse ex-dirigente da ANS, tá, não pode representar qualquer pessoa ou interesse perante a agência. Então, ele não pode, por exemplo, ser advogado de uma empresa que presta serviço no âmbito da saúde suplementar, de uma operadora, ou não pode, por exemplo, representar um parente, tá? Um parente que teve lá um problema com um plano de saúde suplementar e teve que recorrer à ANS, ele não pode representar porque estaria quebrando a isonomia, a impessoalidade, tá? Mas há exceções, tá? Ele não pode representar qualquer interesse, mas ele tem algumas exceções em seu favor. Quando ele representar interesses próprios relacionados a contrato particular de assistência à saúde, na condição de contratante ou consumidor. Então perceba, ele não pode representar interesses alheios, mas quando o interesse for dele, quando ocorrer um fato que diz respeito a ele como pessoa física, aí sim nós temos a possibilidade de, sim, recorrer à ANS, por mais que ele seja ex-dirigente. Essa regra
não tem prazo. Agora, quando ele for representar o interesse alheio, isso só pode acontecer após 12 meses da saída do mandato, da perda do mandato pelo final do prazo, ou enfim. Então ele tem esse prazo que ele vai ficar na geladeira sem poder representar nenhum tipo de interesse alheio, exceto quando o interesse for pessoal, beleza? Vamos lá, pessoal. Aqui comigo. Como é que funcionam as deliberações da diretoria? Muito simples, nós temos até 5 diretores, nós temos 2 tipos de quórum. O quórum para a abertura da reunião, que é um quórum que a lei determina que é obrigatória a presença de pelo menos 3 diretores, ou seja, se não houver naquela reunião pelo menos 3 diretores presentes, o quórum não está satisfeito, então não haverá reunião. Então, primeiro quórum de abertura da reunião. Eu exijo a presença de pelo menos 3 diretores na reunião para que a reunião seja aberta. Então, tem um quórum de abertura da reunião. E tem um quórum também de votação ou de deliberação. Vou colocar votação. Eu pressuponho nesse quórum de votação que já exista o quórum de abertura da reunião. Então a reunião foi aberta e nós vamos votar determinada matéria. Beleza. Qual a regra para fins de quórum de votação? Perceba, eu preciso ter pelo menos 3 votos coincidentes. De maioria, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenha lá 4 membros presentes na reunião. Tem quórum para abrir? Tem quórum para abrir. Eu preciso de pelo menos 3. Agora, imagina que eu tenho lá um grupo que é a favor da aprovação da matéria e tem um grupo que é contra a aprovação daquela determinada matéria. Beleza. O grupo que é a favor da aprovação da determinada matéria tem 3 representantes. Tem 3 representantes a favor. E o grupo que é contra tem lá 2 representantes contra a aprovação daquela determinada matéria. Quem é que ganha? O grupo que tem 3 componentes, que tem 3 votos coincidentes. Professor, e se houver empate? Se 2 diretores votarem a favor e 2 votarem contra, quem é que realiza o desempate? É o diretor-presidente. O diretor-presidente é o responsável pelo voto de qualidade, o voto de desempate nas deliberações da diretoria colegiada. Beleza? Então, lembra disso. Quórum de votação e quórum de abertura da reunião. Sempre são 3 membros, ou 3 votos coincidentes. Beleza? Vamos lá, pessoal. Observação número 3. A diretoria funciona como uma última instância administrativa. Ou seja, no plano administrativo da agência não há mais para quem recorrer após a análise pela diretoria. Se a diretoria analisou determinada situação, determinado fato, tá, e voltou de uma forma ou de outra, não tem mais para onde recorrer, pelo menos no âmbito administrativo. Lógico, você pode recorrer posteriormente no âmbito judicial, mas nós não temos mais um âmbito administrativo, não temos mais o plano administrativo, porque no plano administrativo é somente a diretoria colegiada que tem a voz final nessas deliberações. E observação número 4, os recursos dirigidos à diretoria possuem efeito suspensivo, ou seja, quando você dirige um recurso para a diretoria, a matéria fica suspensa até a votação, até a sua posterior votação. Beleza. Exceto, tá, esse efeito suspensivo, em regra é aplicável, os recursos interpostos, tá, para a diretoria. Ocorre que há uma situação em que esse efeito não existe, em que, por mais que eu interponha um recurso, ele não vai ter efeito suspensivo, a matéria não vai ser suspensa. Quando houver aqui, ó, risco de vida, risco de
risco à saúde, né? Risco à saúde dos consumidores. Por exemplo, quando a matéria envolver, por exemplo, o direito de um cliente à obtenção de tratamento médico urgente. Ou seja, se não obtiver aquele tratamento, ele pode morrer. Há um risco à saúde do cliente. Por mais que a operadora interponha um recurso dirigido à diretoria, há um risco à saúde do consumidor. Logo, esse recurso não terá efeito suspensivo. Tá? Não terá efeito suspensivo. Tá? Nos demais matérias que não envolvam risco à saúde, aí se nós temos a aplicação do efeito suspensivo. Para concluir, nós temos aqui algumas regras sobre os demais órgãos internos da ANS. Nós temos a Procuradoria, que presta uma assessoria jurídica, tá, representada por um procurador federal, membro da Advocacia Geral da União. Então lembra, a Procuradoria não é composta por servidores da ANS. Tá? Pode até ser que tenha um servidor na parte administrativa lá, mas o representante judicial da Procuradoria da ANS é um procurador federal, membro da Advocacia Geral da União. Tá? Não há, ao contrário dos outros órgãos, um prazo de mandato. Até porque o procurador federal é um servidor público federal vinculado à Advocacia Geral da União. Então não há um prazo de mandato, ele não é um servidor comissionado. Tá? Tem a ouvidoria. A ouvidoria é um outro órgão, algo que faz, que ouve a sociedade, que recebe críticas, elogios, reclamações e tenta absorver e melhorar os seus serviços. É um link, é um elo entre a sociedade e a ANS. É feito pela ouvidoria. Beleza. A ouvidoria não é vinculada, não é subordinada a nenhum outro órgão interno da ANS. Não há vinculação da ouvidoria a nenhum outro órgão. É um órgão independente da ANS. Beleza. O ouvidor, aqui comigo no quadro, é indicado pelo ministro da Saúde. Então grava isso. Ele é indicado pelo ministro da Saúde e é nomeado pelo presidente da República. Por favor, não confunda esse processo de escolha do ouvidor com o processo de escolha lá dos diretores. O ouvidor não é um diretor da ANS, por favor. O ouvidor é uma pessoa indicada pelo ministro da Saúde e nomeado pelo presidente da República. Por fim, qual o prazo de mandato do ouvidor da ANS? 2 anos. Tá? 2 anos é o prazo de mandato do ouvidor da ANS. Corregedoria. Nós sabemos que as corregedorias exercem uma função fiscalizatória, muito simples, uma função fiscalizatória, tá? De prevenção, de repressão, enfim. E o corregedor também é indicado, mas é indicado não pelo ministro da Saúde. O corregedor da ANS é indicado pela diretoria colegiada. Cuidado, gente, isso aqui é questão de prova. Ele vai dizer assim, o corregedor é indicado pelo ministro da Saúde. Está errado, porque o corregedor é indicado pela diretoria colegiada e nomeado pelo ministro da Saúde. Ou também ele pode colocar na tua prova, o corregedor é indicado pela diretoria colegiada e nomeado pelo presidente da República. Está errado. Então, faça aí essa ponderação, não esqueça dessas dicas, são muito importantes para a sua prova. Se cair e você não lembrar, a culpa não é minha, te expliquei. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. O segundo bloco da nossa revisão está concluído. No próximo bloco, nós teremos aí o estudo de novas leis, tá? Da lei que trata sobre os planos de saúde privados, tá? A lei talvez mais importante desse concurso, da nossa matéria. E aí, espero que você esteja gostando. No próximo bloco a gente se vê. Até mais.